Olá! Você acreditaria se eu dissesse que o menor pode ser o mais forte? Inscreva-se e a graça e a paz de Cristo Jesus a cada um dos irmãos. Se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se e ative o sininho para receber aí novas notificações. Vamos então ao texto bíblico, afinal de contas, o texto é um texto maravilhoso da Palavra de Deus, está em Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 7. A Palavra de Deus diz assim: escreva esta carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Sei de tudo o que você faz. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se fazem judeus, mas não são, a virem prostrar-se a seus pés e reconhecerem que amo vocês, porque obedeceu a minha ordem para perseverar, e eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo mundo para pôr à prova os habitantes da terra. Venho em breve, apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. O vitorioso se tornará coluna no templo de meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome de meu Deus, e ele será cidadão da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte de meu Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Filadélfia é uma palavra que significa amor dos irmãos. Essa igreja, plantada nessa cidade, aliás, cidade que era uma rota comercial, era uma cidade que sofria em alguns momentos com terremotos. Muitos dos habitantes dessa cidade, depois de um terremoto muito intenso, decidiram nem voltar para lá. O que fez dessa igreja ou dessa cidade uma cidade assim não tão populosa quanto teria sido no passado, né? Era também conhecida como a Pequena Atenas, pela quantidade de templos que ela tinha. Os irmãos devem lembrar, quando Paulo esteve em Atenas, se espantou com a quantidade de templos e de ídolos, de deuses daquela cidade. Filadélfia era uma pequena Atenas, também era uma cidade muito idólatra. E ali o Senhor havia plantado uma igreja que não era assim uma igreja tão grande por conta dos terremotos, por conta da idolatria do povo, mas ainda assim o Senhor se revela a eles como aquele que abre portas e ninguém pode fechar, e como aquele que fecha portas e ninguém pode abrir. Ele está dizendo para essa igreja: sou eu que inicio ministérios, sou eu que coloquei vocês aí, e ninguém pode impedir os meus planos nem a minha vontade. Também sou eu que fecho trabalho, sou eu que termino com ministérios, que encerro ciclos, e quando eu faço isso, também ninguém pode impedir. Eu costumo dizer que o que Deus quer, ninguém pode impedir. E o que Deus não quer, ninguém pode forçar. Isso é entender a soberania de Deus. Ele é tão soberano, ele de fato é tão poderoso, que a gente consegue observar nesse texto que ele reconhece que essa igreja de Filadélfia não é nem uma igreja grande e nem uma igreja forte, mas é uma igreja fiel. E isso faz toda a diferença. Às vezes,
a gente olha para a nossa própria força, para a nossa própria capacidade e a gente começa a colocar limitação naquilo que Deus pode fazer através de nós. De fato, se dependêssemos apenas da nossa força, a gente poderia fazer nada ou quase nada. Mas quando o assunto é reino de Deus, a gente não faz com as nossas próprias limitações, a gente faz com o poder de Deus. Então, pense nisso. Não era uma igreja grande, não era uma igreja forte, mas era uma igreja fiel. Seja fiel você também. Seja fiel em seu ministério, seja fiel com sua igreja, seja fiel com seus relacionamentos e Deus vai operar o poder dele através de você. Perceba que em contrapartida a essa fidelidade da igreja de Filadélfia, Deus faz 3 promessas a eles. A primeira promessa, ele diz: a batalha é minha. Vocês sofrem oposições desses judeus que se dizem judeus, que são, na verdade, sinagoga de Satanás. Aliás, é a segunda vez que ele usa essa expressão para revelar aqueles que se dizem de Deus, mas na verdade não são. São instrumentos do inimigo infiltrados dentro da igreja, dentro do povo que deveria ser o povo de Deus. É a segunda vez que ele faz esse alerta. Esteja atento, esteja atento. Existem pessoas que estão dentro da igreja, mas não são de Deus. E ele está dizendo assim: olha, não se desespere. Eu mesmo vou vencer essa batalha. Eu amo quando Deus faz esse tipo de promessa. Ele faz promessas assim para Davi, ele faz promessas para Paulo e faz Paulo ter a consciência de que quando ele está fraco, aí sim é que ele é forte, porque Deus é que vence esse tipo de batalha. Batalha que não podemos vencer, talvez não consigamos nem identificar, mas a vitória final é garantida pelo Senhor, porque Ele diz que vai vencer. Em contrapartida à fidelidade de Filadélfia, ele diz: eu vou vencer essas batalhas para vocês. Fiquem tranquilos. A vitória final é nossa, é do povo de Deus. A vitória final é do Senhor. A segunda promessa que ele faz é em contrapartida a essa fidelidade da igreja de Filadélfia. Ele diz que vai livrar eles da tribulação. A gente passa por tribulação, a Bíblia fala que no mundo tereis aflições, mas não há tribulação que dure para sempre. Não há tribulação, nem dificuldade, nem guerra que vai durar para sempre. Um dia, Deus dá um basta às suas guerras. Virão outras, certamente. Enquanto você tiver vida nesse mundo, você vai ter aflições, isso é certo. Mas o Senhor não permite que as batalhas durem para sempre. Pode até ser que elas durem semanas, meses e talvez até anos, mas um dia Deus concede livramento. Aliás, ainda que nessa vida enfrentemos lutas diversas, a Bíblia nos garante que nós teremos a vitória final quando viveremos com o Senhor no céu de glória para sempre. Então, quero convidar você a crer nisso. É a segunda promessa que ele faz para Filadélfia. A tribulação vai ter fim. E a última promessa que ele faz para Filadélfia é que o próprio Senhor firmaria com eles um propósito de viver para sempre, e ele usa uma expressão, uma metáfora maravilhosa. Em uma cidade que sofria com terremotos, ele vai dizer: vocês serão colunas no templo de Deus. Vocês estarão firmados ali juntos no templo do Senhor. Nem terremoto nenhum pode abalar a confiança e a fé de vocês. Vocês próprios serão colunas ali no templo de Deus. Eles sabiam bem que para que os prédios fossem firmes, era necessário que colunas fossem firmadas. Os templos, as casas eram cheias de colunas por causa dessa possibilidade de terremoto. Afinal de contas, Filadélfia ficava bem em cima de uma fenda ali terrestre, bem em cima de uma fenda que provocava esses terremotos. Mas o Senhor diz: vocês serão coluna de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Saber que o Senhor nos firma como colunas em seu templo. Saber que o Senhor é que proporciona a nós essa firmeza, que não vem de nós mesmos, mas vem do Senhor. Esteja firme com Cristo, seja fiel a Deus, e Ele mesmo vai nos tornar, como o Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Está falando de mim, está falando de você.